Talvez você ainda chame de amor algo que na verdade te feriu profundamente. Os primeiros traumas que moldaram a sua vida não vieram de inimigos. Vieram de pessoas que te amavam, ou pelo menos acreditavam que amavam. Mas o que acontece quando o amor que recebemos vem carregado de culpa, controle, silêncio, comparação ou medo? A gente cresce achando que isso é normal. E pior, repete o mesmo padrão tentando amar os outros do mesmo jeito. Talvez você tenha aprendido a se calar para não decepcionar, ou aprendeu a se anular para ser aceito. Talvez até hoje você confunda afeto com obrigação e se culpe por sentir raiva de quem te feriu. Mas a verdade é dura. Não é ingratidão reconhecer o que te traumatizou. É o primeiro passo para se libertar da prisão emocional que te ensinaram a chamar de amor. A maioria dos traumas não nasce da maldade. Eles nascem da inconsciência, de pais que também foram feridos e nunca aprenderam a amar de outro jeito. Muitos cresceram sem acolhimento emocional e, quando viraram adultos, reproduziram o mesmo padrão, achando que endurecer os filhos era prepará-los para o mundo. Mas o que realmente fizeram foi ensinar a reprimir a dor, esconder sentimentos e confundir afeto com desempenho. E é assim que o amor vira trauma. Quando o eu te amo vem acompanhado de um mas, quando o abraço só acontece depois do boletim com notas altas, quando o silêncio é usado como forma de punição. Esses gestos não parecem cruéis, mas são cicatrizes emocionais mascaradas de cuidado. A psicanálise chama isso de ambivalência afetiva, quando o mesmo gesto que deveria nutrir também fere. E é nesse paradoxo que a criança aprende algo devastador, que para ser amada, precisa merecer. E essa crença se infiltra em tudo, nos relacionamentos, no trabalho, nas amizades, até que você percebe que vive tentando provar o seu valor como se ainda precisasse da aprovação que nunca veio. O problema é que o trauma não desaparece quando a infância termina. Ele apenas muda de forma. A criança ferida cresce, mas continua tentando resolver no presente o que não foi curado no passado. Por fora, você parece adulto, mas por dentro, ainda existe uma parte de você pedindo para ser vista, ouvida, acolhida. É por isso que muitas vezes você busca em relacionamentos o que nunca recebeu em casa. Busca aprovação, proteção, afeto, mas sem perceber, se aproxima de pessoas que reproduzem o mesmo tipo de ausência. É o inconsciente repetindo o conhecido, mesmo que o conhecido doa. Freud chamava isso de compulsão à repetição, a tendência de reviver velhos traumas na tentativa inconsciente de mudá-los. Só que isso raramente acontece, porque o que é reprimido não se cura no silêncio, e o que é negado retorna, disfarçado de azar, de padrão ou de tipo de pessoa que sempre me atrai. Você começa a achar que o problema está nas circunstâncias, mas o que está gritando é a sua criança interior, pedindo para ser ouvida. Aquela parte que aprendeu a se calar, a agradar, a ser forte demais, porque acreditou que só assim seria digna de amor. Mas o preço de ser amada desse jeito é nunca poder ser inteiro. Você já parou para pensar que talvez aquilo que você chama de meu jeito não seja realmente você? Talvez aquele controle exagerado, essa dificuldade em confiar nas pessoas ou até essa frieza emocional que você acha que é maturidade sejam apenas armaduras que você aprendeu a vestir para sobreviver. A psicanálise explica que o ego constrói defesas para proteger o que é frágil dentro de nós. E essas defesas, quando se tornam hábitos, viram parte da identidade. É o perfeccionista, que na verdade tem medo de ser rejeitado. É o brincalhão, que usa o humor para esconder o medo da vulnerabilidade. É o racional demais, que evita sentir, porque sentir dói. É o forte que aprendeu que demonstrar dor é fraqueza. Essas máscaras funcionaram por um tempo. Elas te ajudaram a suportar aquilo que seria insuportável. Mas com o passar dos anos, o que foi proteção vira prisão. Você começa a se confundir com o papel que criou para se defender. E o pior,
Quanto mais você repete esse papel, mais distante fica de quem realmente é. A mente faz isso para te manter em segurança, mas a alma, silenciosamente, começa a gritar, porque viver só para se proteger é o mesmo que não viver de verdade. Talvez por isso você se sinta cansado, mesmo sem entender o motivo, porque sustentar uma armadura o tempo todo é pesado demais. E enquanto você tenta parecer bem, por dentro existe uma parte de você exausta de fingir. A cura não começa quando você se tornar forte o suficiente. Começa quando você tem coragem de dizer: eu não preciso mais lutar contra o que eu senti. Desde pequenos, aprendemos que o amor tem um preço. E esse preço, muitas vezes, é ser o que esperam que sejamos. Você tira boas notas, recebe carinho. Você obedece, ganha afeto. Você é educado, é elogiado. Mas quando demonstra raiva, tristeza ou frustração, o amor some por alguns instantes. E a criança, na sua ingenuidade, cria uma lógica perigosa. Quando sou bom, sou amado. Quando erro, sou rejeitado. Esta é a semente do amor condicionado, e ela cresce em silêncio. Com o tempo, você deixa de agir por desejo e começa a agir por medo. Medo de decepcionar, de ser abandonado, de perder o amor que acredita precisar conquistar o tempo todo. A psicanálise chama isso de introjeção, quando a voz dos pais se transforma na voz interna que te julga, te cobra e te pune. Mesmo adulto, você continua tentando provar que é suficiente. Apenas agora, as figuras mudaram. Não é mais seu pai ou sua mãe. É o chefe, o parceiro, os amigos ou até você mesmo, repetindo o papel do algoz. A mente se acostuma a viver em dívida. E o pior é que esse tipo de amor, mesmo quando é real, deixa marcas. Porque um amor que só existe quando você corresponde às expectativas não é amor, é contrato. E o resultado é um paradoxo. Você cresce com medo de errar, mas também com medo de ser você, porque em algum ponto da infância aprendeu que ser autêntico custava carinho. Por isso, tantos adultos vivem divididos entre duas forças, o desejo de agradar e a vontade de se libertar. Mas a libertação não vem com rebeldia, ela vem com consciência, com um entendimento profundo de que amor verdadeiro não se negocia, se reconhece. Você já percebeu como muitas vezes sente culpa sem nem saber exatamente por quê? Essa culpa silenciosa não nasceu de um erro real. Ela nasceu de regras invisíveis, de olhares desaprovadores, de silêncios que puniam. Quando criança, você aprendeu rapidamente: se faço errado, sou rejeitado. Se incomodo, sou culpado. Se sinto algo errado, devo me corrigir. E assim, o amor começou a se confundir com responsabilidade. Não era simplesmente me amar, era cumprir para ser amado. A criança interior absorve isso como lei. Não importa o que sente, não importa quem é, o que importa é não falhar. E o mais cruel, essa voz da culpa não desaparece com a idade. Ela se transforma em autopunição, em perfeccionismo, em ansiedade. Em decisões que não são suas, mas que você acredita precisar tomar para não decepcionar. O paradoxo é doloroso. Você quer liberdade, mas ainda se sente preso. Quer viver, mas a culpa impede. Quer sentir, mas se censura. E o que resta? Um adulto que vive tentando acertar sempre, mas sem nunca se permitir ser inteiro. A boa notícia, reconhecer essa culpa silenciosa é libertador, porque ela não define quem você é. Ela apenas mostra onde o amor foi distorcido e onde sua liberdade emocional ainda espera para ser resgatada. Negar a própria dor é um mecanismo de sobrevivência. Quando criança, olhar para o que machucava significava enfrentar emoções que pareciam maiores do que você. Então, inconscientemente, você aprendeu a fechar os olhos. Mas ignorar não resolve. O que é reprimido apenas se esconde. E continua influenciando cada escolha, cada relacionamento, cada pensamento. Você evita sentir raiva porque acha errado. Evita reclamar porque aprendeu que isso machuca quem ama.
evita confrontar porque teme rejeição. E assim, o sofrimento se disfarça. Se transforma em irritação, ansiedade, insatisfação constante. Se transforma em padrões que você repete sem perceber, atraindo situações, pessoas e emoções que ecoam a mesma ferida de sempre. A psicanálise chama isso de resistência, a tendência de fugir daquilo que poderia curar, porque encarar dói. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais você nega, mais o passado decide por você. Olhar para sua dor não é fraqueza, não é indulgência, é coragem. É reconhecer que algumas feridas não desapareceram sozinhas, que você merece sentir, entender e finalmente libertar-se delas. E só quando você faz isso, começa a escrever sua própria história. Uma história que não depende do que você sofreu, mas do que escolhe curar. Muitas vezes, você age como se nada tivesse acontecido, como se o que te feriu na infância fosse relevante, ou pior, um detalhe que não merece atenção. Negar a própria dor é um mecanismo de sobrevivência. Quando criança, olhar para o que machucava significava enfrentar emoções que pareciam maiores do que você. Então, inconscientemente, você aprendeu a fechar os olhos. Mas ignorar não resolve. O que é reprimido apenas se esconde e continua influenciando cada escolha, cada relacionamento, cada pensamento. Você evita sentir raiva porque acha errado. Evita reclamar porque aprendeu que isso machuca quem ama. Evita confrontar porque teme rejeição. E assim, o sofrimento se disfarça. Se transforma em irritação, ansiedade, insatisfação constante. Se transforma em padrões que você repete sem perceber, atraindo situações, pessoas e emoções que ecoam a mesma ferida de sempre. A psicanálise chama isso de resistência, a tendência de fugir daquilo que poderia curar, porque encarar dói. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais você nega, mais o passado decide por você. Olhar para sua dor não é fraqueza, não é indulgência, é coragem. É reconhecer que algumas feridas não desapareceram sozinhas, que você merece sentir, entender e finalmente libertar-se delas. E só quando você faz isso, começa a escrever sua própria história. Uma história que não depende do que você sofreu, mas do que escolhe curar. Muitas vezes, você está vivendo não só a sua história, mas também a história dos seus pais. O que eles sentiram, reprimiram ou aprenderam de forma dolorosa, muitas vezes se infiltra silenciosamente na sua vida. A crítica constante que você ouve de si mesmo pode ser a mesma que escutavam deles. O medo de errar, a necessidade de agradar, a dificuldade de sentir ou expressar emoções não nasceu com você. Você apenas herdou padrões, como um legado invisível. É o ciclo invisível do trauma. O que não foi resolvido se repete. O que foi negado se manifesta. O que foi ensinado como amor muitas vezes se transforma em cobrança. E você repete sem perceber. No trabalho, nos relacionamentos, na forma como trata seus próprios filhos, até que um dia percebe: por que estou sempre fazendo as mesmas coisas que me machucaram? A consciência é a chave para quebrar esse ciclo. Reconhecer que você carrega traços que não são originalmente seus é o primeiro passo para decidir. Eu não preciso reproduzir isso. Eu posso sentir, escolher e agir diferente. O ciclo só se rompe quando paramos de viver no piloto automático do passado. Quando olhamos para dentro, sem julgamento, e percebemos: o que machucou meus pais não precisa me machucar também. O que foi legado de dor pode se transformar em aprendizado. Porque perceber o ciclo é começar a escrever uma nova história. Uma história que não se repete, mas que escolhe conscientemente libertação e amor verdadeiro. A primeira vez que alguém tenta te machucar, você sente dor. Mas a primeira vez que você percebe que pode escolher diferente, essa é a verdadeira ruptura. Amor próprio não é apenas se gostar, é reconhecer os padrões que te ferem e decidir: eu não vou reproduzir isso. É olhar para a criança interior e dizer: você é suficiente. Você merece sentir. Você merece ser amado por quem você é, e não pelo que produz ou pelo que aparenta. E aqui está o ponto crucial. Não se trata de se rebelar contra seus pais ou de cortar laços.
Trata-se de se libertar do legado invisível que aprisiona suas emoções. Quando você aprende a se colocar como prioridade emocional, quando você decide que não precisa mais provar nada a ninguém, começa a escrever uma nova narrativa. Uma história onde amor não significa cobrança, onde cuidado não significa punição, onde sentir não significa culpa. O amor próprio é o antídoto para o trauma. É a ruptura silenciosa que transforma padrões enraizados. E é também o primeiro passo para construir relações que realmente nutram e não que repitam a dor que você já conhece tão bem. Os relacionamentos que você vive não surgem por acaso. Eles são reflexos do que carregamos dentro de nós. A criança que aprendeu que amor vinha com condição cresce atraindo pessoas que repetem essa dinâmica. Você busca aprovação, proteção, afeto, mas muitas vezes inconscientemente procura aquilo que já conhece, mesmo que machuque. O parceiro que critica, que se afasta, que exige perfeição, não é coincidência. É o eco do que você viveu em casa, traduzido para o presente. O problema não é o outro. O problema é o que você ainda carrega. Medos, carências, padrões internalizados. A psicanálise mostra que isso é repetição inconsciente. O impulso de recriar o passado para tentar dominá-lo, para finalmente conseguir o que não teve na infância. Mas a repetição só se rompe quando você se vê claramente. Quando percebe que a escolha não é aleatória, que você pode buscar relações que não reproduzam dor, que o amor não precisa vir acompanhado de culpa, medo ou obrigação. Relacionamentos são espelhos. Eles mostram aquilo que você ainda precisa entender e curar. E quando você aprende a enxergar o reflexo, começa a escolher diferente. Começa a se proteger, se valorizar e, finalmente, se permitir sentir amor de verdade. Muita gente confunde perdão com reconciliação. Mas perdoar não é voltar atrás, não é minimizar o que aconteceu, não é fingir que não doeu. Perdoar é entender o que te feriu e escolher não deixar que isso continue te ferindo. O perdão verdadeiro nasce da consciência, do entendimento profundo de que cada pessoa só consegue oferecer o amor que conhece e que muitas vezes o que você recebeu não foi amor. Foi o reflexo das feridas que eles também carregavam. Mas compreender não é justificar. Você pode entender a história dos seus pais sem precisar repetir os capítulos que te machucaram. Você pode reconhecer a dor deles, sem continuar pagando o preço dela. O perdão é um gesto silencioso de autonomia. É quando você diz: eu não preciso mais carregar o que não é meu. E quando essa libertação acontece, algo muda. A energia que antes era usada para manter a dor viva se transforma em espaço interno, em leveza, em paz. O passado continua sendo parte da sua história, mas não dita mais o seu destino. Porque o perdão não é um presente para quem te feriu. É o que você dá a si mesmo quando decide não viver mais aprisionado à dor que te formou. Depois da dor, vem o espelho. Mas agora ele já não reflete o mesmo rosto, reflete uma nova consciência. Você começa a perceber que não é mais a criança que buscava aprovação, nem o adulto que carregava o medo de ser rejeitado. Você se torna alguém que se acolhe, que entende que amar não é se anular, e que paz não é ausência de conflito, mas presença de verdade. A cura não é o fim da dor, é o início da liberdade. É quando você aprende a amar sem mendigar, a dizer não sem sentir culpa, e a ser inteiro, mesmo que o outro não compreenda. Depois da cura, você não volta a ser quem era. Você se torna quem sempre foi, por baixo das defesas, das culpas e dos silêncios. E é nesse reencontro que nasce o verdadeiro amor, o que começa em você. No silêncio que fica depois da cura, nasce algo novo. Uma respiração mais leve, um olhar mais calmo, um amor que não exige retorno,
porque ele finalmente encontrou morada dentro de você. A criança ferida deu lugar ao adulto consciente. E o que antes era medo, agora é presença. O que antes era dor, agora é sabedoria. A borboleta que antes esperava o momento certo para sair do casulo, agora entende que o casulo nunca foi prisão, foi preparo. E quando você entende isso, percebe, a cura não te muda, ela te revela.